Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos pra cima, porco. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Estamos quase chegando a 15 mil inscritos. A inscrição ajuda demais. Hoje não é react, hoje é um vídeo aqui falando pra gente trocar uma ideia, passar algumas informações pra vocês. Mostrar que a vergonha que o seu Rogério Ceni está passando depois do que ele quis falar na coletiva sobre gramado, né? Seu arrogante Rogério Ceni. Renata Fã deu uma bela de uma humilhada nele, não só ela, como algumas pessoas, e ficou feio pra ele, né? Que acabou falando uma coisa meses atrás e agora veio falar outra porque venceu o jogo contra o Palmeiras. Também uma novidade no Verdão, jogador que está aparecendo, já treinando com os profissionais, e uma péssima notícia que vocês já devem saber, pra quem não sabe, o Palmeiras perdeu um jogador titular pro restante da temporada, infelizmente é isso mesmo. E uma coisa relacionada a essa lesão desse atleta, que eu acho que é a hipocrisia absurda que tem o nosso futebol brasileiro. Onde está Neymar, Felipe Coutinho, Lucas Moura, que vive machucado, o seu Oscar também, que vive machucado jogando em gramado normal, vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, começando aqui, o Evangelista está fora da temporada 2025, notícia que saiu há algumas horas, vai ter que fazer uma cirurgia, teve uma ruptura do tendão posterior da coxa e não tem como mais continuar, não vai ficar bom a tempo hábil, vai precisar de uma cirurgia. O Verdão vai ter que arrumar outro jogador para entrar nessa função. O Abel Ferreira vai ter que quebrar a cabeça para escalar um novo titular. O time estava bem encaixado, estava jogando muito bem, mas essas coisas acontecem. Boa sorte, Evangelista. E já falando sobre isso, a hipocrisia do futebol brasileiro, que fala tanto de gramado sintético, o gramado sintético é ruim, que é uma porcaria. O gramado do Palmeiras teve um momento que nem estava bom, o Abel mesmo falou sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que até um tempo atrás a gente tinha uma campanha contra o gramado sintético e tal, não pode ter gramado sintético porque é ruim contra o atleta. Eu acho que se você tivesse todos os gramados naturais e bons, era o melhor cenário, mas isso não acontece no futebol brasileiro. O campo do Bahia está ridículo, parece um pasto. O seu Rogério Ceni, hipócrita, estava reclamando há meses atrás e agora está falando que o gramado é desculpa do Palmeiras. Não, o Palmeiras não jogou bem contra o Bahia, mas o gramado está horrível. E o Lucas Evangelista teve uma lesão com a ruptura do músculo da coxa. Nesse gramado horrível, o Piquerez travou o joelho lá no lance, poderia ter tido uma lesão grave também. E isso não foi no sintético, né? Foi num gramado ruim, num gramado de péssima qualidade. E tirou um jogador do Palmeiras da temporada. Onde estão Neymar, Felipe Coutinho, Oscar, Lucas, Dudu, né, que se manifestou também, falando que era contra o gramado sintético, que jogou aqui anos no Palmeiras. Já vi várias pessoas do Palmeiras, inclusive o Abel, Fernando Praz, pessoas ali de referência, o Marcos Rocha falando que já jogou no Palmeiras, que todo mundo sabe que o gramado natural é a melhor coisa. Todo mundo sabe. Mas no futebol brasileiro, vocês não têm bons gramados como esse do Bahia, que o seu Rogério Ceni pediu sintético. E aí você joga com um gramado ruim, aí os jogadores se machucam. Aí ninguém fala nada. Se qualquer jogador se machucar no gramado do Palmeiras, vocês podem ter certeza que vai ter um escândalo. Mas o DM de São Paulo vive lotado. Por acaso o campo de São Paulo é gramado sintético? É aquele negócio, né? Querem falar porque é o campo do Palmeiras. A gente já sabe disso, uma hipocrisia gigantesca. O seu Rogério Ceni foi aí calado por muitos, inclusive pela Renata Fã, que ele falou que o Abel só joga com ligação direta e tudo. O Abel em alguns momentos já jogou dessa forma. O Palmeiras atualmente não joga dessa forma, mais depois que o Abel mudou o time. Mas a Renata Fã falou assim, impossível alguém jogar com ligação direta e ganhar 10 títulos em 5 anos. Né? E 2 Libertadores da América e 3 campeonatos brasileiros. Né? Aí uma Copa do Brasil. Então você bota aí 6 títulos aí, ó, aqui. Né? É impossível isso acontecer. Fora outras finais que chegou, perdeu, ninguém vai ganhar tudo. Só com ligação direta, então ela deu no meio dele, né? Humilhou no comentário, porque claramente não é só isso. O Rogério Ceni que não gosta do Abel Ferreira, a gente sabe que tem uma rusga ali dele com o Abel, isso aí já faz muito tempo. O Rogério Ceni não tem nem a metade da competência, nem metade do reconhecimento. Então eu imagino o Rogério Ceni como deve ser incômodo pra você, né? Ainda mais com o tamanho da sua soberba. Outra coisa aqui, Larson, jogador que era do Goiás, um meio-campista que hoje tem 20 anos, subiu para treinar no profissional depois da lesão do Lucas Evangelista e pode ganhar espaços. É um jogador que o Palmeiras coloca muito ali. O Palmeiras tem muita confiança que esse moleque possa render. Quando ele saiu do Goiás, a torcida do Goiás reclamou bastante. Se você conhece o jogador, tem algum comentário para fazer, coloca aqui nos comentários pra gente ter mais informações. E o moleque já subiu, vai começar a treinar agora, ele que tem 20 anos. E pode ser uma grata surpresa. Sempre quando acontece alguma coisa com algum jogador, pode ser que apareça um outro. E a base do Palmeiras está lotada de bons moleques. E o Palmeiras acredita que esse moleque possa render bons frutos, porque nível ele tem.
ele tem já falado bastante desse jogador e entre outros na nossa categoria de base, que é espetacular. E outra coisa que eu queria terminar aqui, o último assunto, vocês acham que já está na hora do Abel Ferreira começar a pensar em pôr o Carlos Miguel? Muitos torcedores têm me procurado, às vezes aqui nos comentários nas minhas redes sociais, falando: Júlio, gol que o Everton tomou contra o Bahia foi um gol feio. Ele acabou abaixando ali e o Ademir chutou de chapa e fez o gol. E muitos querem ver o Carlos Miguel, que vem treinando muito bem. Havia uma expectativa dele jogar um jogo contra o Fortaleza algumas semanas atrás, só que acabou jogando o Everton. Vocês acham que o Carlos Miguel deveria ter uma oportunidade em algum jogo aí do Campeonato Brasileiro para mostrar serviço? Ou vocês acham que o Everton tá bem no gol? O Everton fez uma boa defesa no chute do Kaique, no jogo contra o Bahia. Contra o River Plate, no Allianz Parque, ele foi muito bem. Vamos ser sinceros aqui, independente da sua opinião, ele foi muito bem. Na Argentina lá ele deu umas brechas, lá soltou a bola, tudo. Mas vocês acham que era o momento de colocar ali um Carlos Miguel no jogo do Brasileirão para testar, para ver qual que é o nível, só para o cara pegar ritmo? Me digam aqui o que vocês acham, ou vocês acham que não. O Everton é o titular absoluto e o Carlos Miguel tem que aguardar a sua oportunidade. Aquele negócio, se o Abel poupar o time, não vejo porquê, e vai ter que poupar nessa sequência que nós temos agora, eu não vejo porquê dele colocar o Carlos Miguel um jogo. Por que não? Ué, é um atleta, tá treinando, inclusive treina muito bem, vem chamando bastante atenção. Eu acho que o teste é válido. E quem estiver melhor tem que ir pro jogo. Aí cabe ao treinador. Não adianta eu falar aqui qual que é a minha opinião. Eu acho que esse é melhor, o Everton é melhor, tal. O Carlos Miguel, eu acho que o Everton ainda não deu, nesse momento, indícios de ir pro banco. Eu acho que aquela falha no Mundial, eu acho que foi muito feia. Muito feia. Ali, se o Abel troca o goleiro, eu não o criticaria. Uma opinião minha, tá, gente? Deixa sua opinião. Porque ele tomou um gol muito feio contra o Chelsea. Um gol que acabou tirando as nossas chances de passar para uma semi também, que o Chelsea estava melhor no jogo ali. Mas o Everton, de um tempo para cá, começou a tomar alguns gols. Repito, salvou a gente contra o River no jogo do Allianz Parque. Saiu no pé do jogador lá, senão a gente poderia... Depois fez outras defesas no segundo tempo. Acho legal, mas se ele quiser testar o Carlos Miguel, acho que não vejo nenhum problema. É um profissional e pode jogar. Me digam aqui o que vocês acham. Tá na hora de trocar o goleiro ou tá na hora de manter o Everton? E o último assunto aqui, galera. Tem muita gente que já tá jogando a toalha no Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora tem 5 pontos na frente do Palmeiras. Só que eles têm um jogo a mais do que o Palmeiras. Então, por pontos perdidos ali, o Palmeiras pode ficar 2 pontos atrás do Flamengo. Está 5 atrás hoje. E ainda tem confronto direto. Então acho que muito cedo para falar que o campeonato acabou. Eu acho que tem muita gente no Campeonato Brasileiro que acaba se precipitando nesse ponto, quando o time perde 1, 2 jogos, acabou o campeonato. Não é assim, gente. Se o Palmeiras consegue uma vitória contra o Vasco e o Flamengo perde, empata com o Cruzeiro, que vai jogar agora nessa rodada, o Palmeiras encosta de novo com um jogo a menos. Então tem muito campeonato aí pela frente, não dá pra jogar a toalha de forma alguma, na minha opinião. Então o Verdão tem que brigar muito ainda, porque tem um confronto direto e a gente pode tirar essa diferença. Seria o confronto direto, lembrando, contra o Flamengo no Maracanã. E o Palmeiras também pega o Cruzeiro no Allianz na rodada seguinte. No meio do jogo ali tem Palmeiras e LDU no Allianz Parque. Puxar a temporada, mas é assim mesmo. Quem quer ganhar e chegar vai ter que enfrentar todos esses desafios. Grande abraço, galera. Obrigado pela sua presença no Vamos Pra Cima Porco. Até a próxima. Deixa um comentário. Tamo junto.